Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a refletir comigo no Salmo de número 116, nos versos de número 1 até o verso de número 4. A palavra de Deus diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema suplicando socorro. Nós podemos observar no Salmo de número 116 que esse salmo, ao contrário de alguns que nós temos meditado durante esses dias, ele é um salmo que literalmente ele trata do aspecto individual do salmista. O salmista nesse salmo, ele está relatando as suas dificuldades, as suas necessidades, o momento em que muitas vezes é traído, o momento em que quando ele encontrava-se em tranquilidade, conforme nos relata alguns versículos da palavra, nós podemos perceber que o salmista, ele de fato não está clamando por outras pessoas, por sua nação, por seu povo, mas está clamando por si mesmo, pedindo socorro para si. E muitas vezes na vida nós podemos perceber que esse aspecto é o que acontece conosco também. Muitas vezes eu e você viveremos momentos em que, sem a menor sombra de dúvidas, nós precisaremos suplicar ao Senhor socorro por nós mesmos. Socorro por estarmos enfrentando angústias como o que o salmista cita aqui, angústias do inferno, que se apoderam dele. E essa, sem dúvida alguma, tem sido uma das piores situações, um dos piores enfrentamentos que as pessoas enfrentam na atualidade. Muitas vezes nós temos as nossas realizações em vários quesitos da nossa vida. Deus nos abençoa com o emprego, com a família, supre nossas necessidades materiais, mas é como se algo ainda faltasse. É como se a depressão falasse tão alto que você gritasse por socorro e ninguém pudesse ouvir. É quando aparentemente tudo vai bem, mas somente você sabe o quanto as ondas infernais têm se levantado com fúria pertinaz contra a sua vida. É quando o mar bravio da vida muitas vezes tem te sufocado, sufoca a sua fé, a ponto de em alguns momentos você quase afundar. E é em momentos como esse, momentos oportunos como esse, que existe a necessidade de fitar os olhos no Senhor, de clamar por socorro. Ainda que as suas forças sejam pequenas, ainda que as circunstâncias da vida aparentemente falem de forma muito mais alta do que a sua fé. É justamente por conta dessa falta de foco que muitas pessoas hoje têm afundado. Basta nós, por um momento, perdermos o olhar que está na direção de Jesus e começarmos a focar nos nossos problemas, nos problemas relacionados aos nossos filhos, aos cônjuges, a olhar para a situação que muitas vezes nós temos enfrentado como cidadão dos nossos municípios, no nosso estado, no nosso país. É olhar para as circunstâncias de um país onde muitas vezes a corrupção tem gritado de forma constante, a vozes altíssimas, e nós vamos perdendo foco, vamos perdendo o olhar para
que deve estar fitado no nosso Senhor o tempo inteiro. E nós começamos a afundar. Começamos a afundar porque, a partir de então, nós começamos a agigantar as circunstâncias, quando, na verdade, nós precisaríamos estar o tempo inteiro focados no nosso Deus. E é diante disso que tais situações se apoderam de mim, se apoderam de você. E a tristeza vai falar mais alto, a tribulação falará de forma gritante. Mas há uma necessidade. Invocar o nome do Senhor diante desses momentos quando falta-nos a força, e certamente Ele nos livrará a alma. E isso foi o que aconteceu com Pedro. O Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14, dos versos 28 a 33, vão nos dizer que, no determinado momento, o apóstolo Pedro, ao ver Jesus andando por sobre as águas, ele tem medo, ele está angustiado. E esse homem, ele pede ao Senhor Jesus que, se fosse Jesus naquela situação, que lhe desse uma ordem para ir ao seu encontro. A palavra de Deus nos diz que Pedro falou para Jesus: Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. O que me chama a atenção nesse texto é o fato interessante, muitas vezes, o qual nós não pontuamos. Quando nós nos encontramos debaixo d'água, a água exerce uma força gigantesca, nos puxando para baixo. Então você para pensar o quanto o nosso Deus tem força para nos puxar quando nós estamos sendo submergidos pelas águas da vida. Então imagine a força de Jesus naquele momento para puxar Pedro. É a mesma força que Deus tem exercido para puxar a mim e a você quando nós pedimos por socorro.